Então vamos fazer uma tier list para determinar quem que vai vencer a Premier League. Então a gente vai escolher agora, basicamente o que a gente falar aqui vai ser o que vai acontecer na vida real. Né? Isso aí todo mundo sabe. Isso. Não é opinião, é informação. Nós vamos fazer no formato de tier list, só que a dinâmica é a seguinte, não é exatamente uma tier list, tá? A gente colocou aqui todos os jogos que faltam para os 3 candidatos ao título da Premier League: Arsenal, Liverpool e Manchester City, na ordem em que os jogos vão acontecer. Então, por exemplo, os 10 jogos do Arsenal que faltam começam numa sequência contra o Chelsea e termina lá com a última partida saindo contra o Everton. E a gente vai tentar projetar para cada partida se o time ganha, ou empata, ou perde. E assim a gente vai ter uma projeção da tabela final da Premier League e quem será o campeão ao final das 38 rodadas. Yuri, você está pronto ou vai ficar no muro hoje? Eu estou pronto. Vou cravar aqui, vou trazer pra vocês quem será o campeão da Premier League. Beleza, então. Eu queria já perguntar pra ti, então, sobre essas duas próximas partidas do Arsenal pelo Campeonato Inglês, que são pedreiras. Uma é o Chelsea em casa, né? Pedreira, assim, porque é uma rivalidade, né? Muito forte e tal. Apesar de que hoje a diferença entre os clubes é muito gigantesca. Creio que o Arsenal pode dar uma patrolada no Chelsea. E depois um confronto direto lá no Etihad. O Arsenal visita o Manchester City num jogo que pode definir a temporada para ambos os clubes, né? Tu tens alguma previsão do que pode acontecer nessas partidas? Cara, o Chelsea com toda certeza vai entrar para retrancar, que nem eles fizeram contra o Liverpool e contra o Manchester City. E assim, quem vai lembrar dos confrontos aí, eles se saíram bem na retranca contra o City, mas tomaram uma sacolada do Liverpool, né? Tomaram um sacode do Liverpool lá em Anfield. E eu acho que tem tudo pra acontecer de novo, cara. Eu acho que o Chelsea não segura uma retranca contra o Arsenal, não. Acho que o Arsenal não ganha esse jogo. Agora, contra o Citudo, cara, acho que tem tudo pra ser um dos melhores jogos da Premier League, com toda certeza. Acho que vai ser um jogo bem interessante. Nenhuma das duas equipes vai jogar de maneira defensiva, né? E lembrando do confronto da temporada passada, é aquele confronto em que o De Bruyne e o Erling Haaland destroem o Arsenal, acho que é 4-1 o jogo, né, se eu não me engano. Só que dessa vez eu acho que a história vai ser diferente. Porém, eu acho que o City não perde. Acho que esse jogo vai ser empate. E a definição do título vai ficar para os outros confrontos. Realmente, se tiver um vencedor aí, pode definir já, ajudar a definir o título, né? Mas se tiver um empate, as coisas ainda ficam meio abertas. Aí depois o Arsenal Eles se enfrentaram 2 vezes nessa temporada. Na Community Shield, na Supercopa da Inglaterra, foi empate e o Arsenal venceu nos pênaltis. E na Premier League, no jogo no Emirates, o Arsenal venceu por 1-0 com o gol do Martinelli. Então o Arsenal tem levado vantagem nessa temporada, mas o City é desgraçado no Etihad Stadium, cara. É desgramado. A gente trouxe aí essa semana passada. Os caras estão com 30 jogos de invencibilidade no Etihad Stadium na Champions League, cara. Eles não perdem nada desde 2018. Então, é um dos times mais fortes jogando em sua casa que a gente vê aí atualmente no futebol mundial. Então, por isso que eu acho que, mesmo o Arsenal vindo de uma fase fantástica, eu acho que vai ser empate. Depois contra Luton Town, o Luton vem fazendo uma campanha digna na Premier League e às vezes eles têm conseguido batalhar e entornar o caldo pros gigantes aí, mas acredito que no Etihad é difícil que eles consigam arrancar sequer um empate, né? Então acredito numa vitória do Arsenal. Depois pegam o Brighton, passando pelo pior momento do Brighton, talvez nos últimos 4 anos, né? O Brighton tá com uma série de problemas de lesão aí no time já faz alguns meses, e aí tendo que apostar em vários jovens muito, muito novos, né, que não estão dando conta do recado. Tem alguns problemas no elenco também, como um probleminha lá com o Ivan Ferguson, que teve uns problemas fora de campo e tal. O time não tá bem, foi patrolado pela Roma recentemente, vinha de muitas derrotas aí nos últimos meses. E o Aston Villa, a mesma coisa, né? Teve aquela fase sensacional ali na virada do ano, que o Villa tava lá em cima, brigando pela liderança quase, né? Muito perto ali. E aí deu uma descambada nos últimos tempos, inclusive nesse final de semana foi patrolado pelo Tottenham por 4-0. E eu tô achando que são 3 vitórias pro Arsenal nesses 3 jogos, não sei o que tu acha. Do Villa é o mais difícil, porque assim, esse time, ele às vezes é um pouco volúvel, né? Apesar de ter perdido esse fim de semana, tomou do Tottenham, ele vinha de outros resultados bons, então é um time que tem muita qualidade, né? Tem um dos jogadores de hierarquia, então podem aprontar, mas acho que o Arsenal vence. Eles também são muito fortes jogando dentro de casa. Não vejo como o Naemery vai segurar o Arsenal. Mas lembrando, uma das derrotas do Arsenal nessa temporada foi pro Aston Villa, lá no Villa Park. Foi aquele jogo lá da polêmica da arbitragem e tal. Beleza. Aí depois tem 2 jogos meio embaçados, tá? Primeiramente o Arsenal vai visitar o Wolverhampton lá no Molineux. O Wolverhampton que tá sendo muito bem treinado agora pelo Gary O'Neill, né?
vem fazendo uma sequência muito boa aí, vencendo muitos jogos recentemente, tem sido um time encardido, mesmo quando perde, por exemplo, contra o Manchester United, eles quase arrancam aquele empate no final 3-3, né? E depois o United só ganha por causa de um golaço do Mainu. Contra o Tottenham eles venceram em Londres, né? Venceram o Brighton também, então o time que tá bem encardido aí. E justamente depois desse jogo contra o Wolverhampton fora, o Arsenal mais uma vez vai visitar o Tottenham, aí num derby de Londres que geralmente é aquela loucura que mesmo quando os times têm uma certa distância entre eles no nível de jogo, costuma dar jogo, costuma dar briga. E dessa vez aí o time do Tottenham não tá fraco, tá? O time tá quase completinho, o time tá jogando bem, apesar de ter algumas atuações mais abaixo, mas não é um time que vai ser batido facilmente, a não ser que o Arsenal consiga, através da genialidade do Arteta, aí, quebrar a tática do Tottenham, que não é tão difícil, porque o Tottenham é um time muito exposto, um time que arrisca muito, que marca lá em cima, que dá espaço para jogadores rápidos correrem atrás e tal, então pode ser que o Arteta consiga tirar alguma grande atuação da cartola, fazendo alguma arapuca aí tática pra cima do Postecoglou. Mas acredito que, não sei, são 2 jogos perigosíssimos esse aqui, cara. O Wolverhampton derrotou o Manchester City nessa temporada, né, cara? Lá no Molineux. É um time bem chatinho de se enfrentar. Porém, eu acho que o Arsenal vence eles lá. Eu acho que vence. Lembrando que eles já não estão com o time completo, né? O Matheus Cunha tá fora. Então, acho que o Pedro Neto lesionou também. Porém, eu acho que eles vão empatar com o Tottenham. Eu lembro de ter visto um cara falar assim no Twitter, cara, e eu fiquei pensativo. Eu vi um tweet de um cara assim dizendo, cara, o Tottenham ainda vai enfrentar os 3 primeiros colocados. Eles vão levar alguém junto com eles pra miséria. Vão. Um dos três vai cair. Eu olhei assim e fiquei pensando, cara, faz todo sentido, cara. Porque o Tottenham é esse time, né? Esse time ele não ganha porra nenhuma, ele é chato. Ele é safado. Ele vive enchendo o saco dos outros, então... Lembrando que no primeiro turno, o jogo no Emirates, eles empataram, né? Foi 2-2. E aquele jogo que o Jorginho faz uma cagada colossal. Eu acho que esse jogo aí vai ser empate também. Então, beleza. Uma vitória contra o Wolverhampton, um empate contra o Tottenham. Depois, o Arsenal fecha com 3 jogos que eu acho que vai ser mais tranquilos, tá? Contra o Bournemouth, eles pegam um time que teve uma ótima sequência na temporada, mas atualmente vive uma fase tenebrosa. O Bournemouth tem uma vitória nos últimos 8 jogos só, perdendo de todo mundo ali, empatando, não tá fácil, né, pros caras, uma fase bem ruim. Não sei como é que vai estar no final da temporada, mas acredito que o Arsenal pode vencer, até porque o jogo é em casa. Depois eles pegam o Manchester United fora, que assim... É sempre um confronto grande e tal, mas o Manchester United tem tomado sacode de todo mundo aí, dos grandes, né? Do Liverpool e do City principalmente. E o Erik ten Hag tem montado esse time de uma forma covarde, né? Então imagino que os caras vão se defender. Tudo bem, é o United, tem aquela mística, é no Old Trafford, mas acho que por nível de jogo o Arsenal tá milhas na frente, né? E pra encerrar a temporada eles vão pegar o Everton em casa. O Everton... Em um jogo ou outro eles conseguem ser uma pedra no sapato, né? Conseguem ser meio chatos ali. Mas eu também confiaria numa vitória do Arsenal, principalmente assim, se chegar na última rodada precisando vencer e tal, acho que dá pra meter uma pressão ali e vencer. Obviamente é futebol, né? Tudo que a gente tá falando aqui pode acontecer ao contrário. Diria que essa é a parte mais provável aí. O jogo do primeiro turno, se eu não me engano, é um que o Arsenal vence o United com o gol do Declan Rice no finalzinho, quase um jogo acabando. E assim, esse jogo contra o Everton, cara, tem a possibilidade de chegar com o Everton desesperado contra o rebaixamento, né? Jogando a vida ali, jogando a alma ali no Emirates, né? É um jogo perigoso, um jogo meio chato. E assim, só uma curiosidade já dizendo, os 3 encerram a Premier League em casa, tá? Anfield, Emirates e Etihad Stadium, os 3 encerram em casa. A gente não sabe se nessa última rodada os 3 ainda vão estar com chance de título. Pode ser que só tenha 2 com chance de título, pode ser que não tenha nenhum dos 2, pode ser que só tenha um, já que seja campeão, mas os 3 encerram em casa. Dito isso, eu acho que o Arsenal vence esses 3. O do United é o mais perigoso em Old Trafford, mas lembrando que temporada passada o United derrotou o Arsenal em Old Trafford, né? Aquele jogo da estreia do Antony, que ele faz o gol. Mas dessa vez eu acho que o Arsenal tá bem à frente do United e eu acho que vence os 3. Então tá, na nossa projeção aqui, o Arsenal venceria 8 dos 10 jogos que faltam e empataria 2. É isso mesmo? 8 vezes 3, 16, 24, com 2, 26 pontos. Somando com 64 que tem agora, iria a 90. Assim, os jogos mais perigosos ali é os que a gente colocou em empate. Pode perder um dos 2, por que não? Especialmente o do City, né? O City é chato. Agora partimos para os jogos do Manchester City, cara, que começa com uma sequência... Assim, começa contra o Everton, que é o clássico da cidade, né? O derby
o derby de Everton, ia falar, meu Deus. O derby de Liverpool. Derby de Everton. Mas assim, duvido que o Everton consiga tirar alguma coisa disso aqui. Derby é derby, né? Mas geralmente a gente sabe que esse derby aí, o Everton é freguês. Ainda mais neste momento aí, tem uma distância muito grande entre as equipes. Imagino que o Sandage vai tentar meter uma retranca monstra nessa partida. E depois o Liverpool pega esse Brighton que tá um pouco frágil no momento. E depois pega o Sheffield, que é um dos piores times da Premier League em anos. Então eu acho que as chances deles emplacarem 3 vitórias aqui Já vou até expandir um pouquinho mais. 4 vitórias, porque depois eles pegam o Manchester United, que tem tomado só sapuletada, só paulada do Jürgen Klopp. Então acho que aí são 4 vitórias já, diga. Temporada passada o Liverpool venceu o United em Old Trafford. Vou ser ousado aqui, porque eu sou pago pra ser ousado. Nosso lema é ousadia e alegria. Eu acho que vence o Everton, o Brighton e o Sheffield e empata com o Manchester United. Eu acho que o Liverpool vai chegar esfacelado, vai estar todo mundo lesionado nesse jogo. O Jürgen Klopp vai ter que chamar o Gerrard para compor o meio campo ali. E o Manchester United vai aprontar com o Højlund. Lembra, o Højlund tá machucado. Quando o Højlund voltar ao United, ele fica mais forte. E eu acho que esse jogo aí, o Liverpool vai dar aquela tropeçada. Beleza, lembrando também que tem outras competições rolando aí, né? Vamos ver como é que vão estar, por exemplo, o Arsenal na Champions, o Liverpool na Europa League. Isso vai ter mais partidas aí, concomitantes, né? Nessa reta final, às vezes é bem pesado pros times, né? Mas depois do Liverpool pega, então, o Crystal Palace em casa. Crystal Palace que mudou de treinador recentemente, né? Entrou lá o Glasner, ex-técnico do Frankfurt, né? Eles pegam o Crystal Palace em casa, depois visitam o Fulham e depois visitam o West Ham. Tu acha que tem alguma chance de tropeço nesses jogos aí? Assim, chance sempre tem, né? Mas tu acha que vai tropeçar em algum desses? O Fulham também é um time bom, hein? Tem bons jogadores, um deles da seleção brasileira, aí o Andreas Pereira. Esse é um jogo que eu acho que é perigoso pro Liverpool, cara. Eu acho que é perigoso. E o West Ham do David Moyes, imagina o jogo feio que não vai ser isso aí, cara. Aliás, todo jogo do West Ham é feio. O West Ham passa por uma fase aí que eles venceram 2 partidas das últimas... Cara, não dá nem pra contar, mas é pique assim de 15 partidas, 2 vitórias, uma coisa assim. Quase isso. Tem até uma estatística bizarra que eles parecem que só ganham quando o Lucas Paquetá tá em campo. Doideiro. Eu acho que o Liverpool ganha do Crystal Palace, ganha do Fulham. Quase murou, quase ficou no muro. Ganha do West Ham e empata com o Tottenham. O próximo é o Tottenham então. O Tottenham vai visitar o Liverpool no Anfield, né? E apesar de eu gostar muito do estilo de jogo do Tottenham, aí acho que é um jogo bem perigoso pela questão da fragilidade do nosso sistema defensivo aí. O Liverpool consegue pressionar bem. E o Tottenham várias vezes durante a temporada entregou gols na defesa porque o time tá aprendendo ainda a jogar dessa maneira, mas tem cometido muitos erros defensivos. Fora aquela linha defensiva lá em cima, né? Então, um Darwin Núñez na correria ali. Aliás, seria lindo um Darwin Núñez e um contra o Mickey Van de Ven, os dois top speed. Os dois a 30 km por hora, quem chega primeiro. Eu acho que os jogadores do Liverpool, eles vão estar mordidos por causa do jogo do primeiro turno, que o Liverpool foi garfado. Vão entrar um pouquinho desequilibrado ali, arrumando confusão. Alguém vai ser expulso, empate. E aí depois pega 2 times, o Aston Villa lá em Birmingham, né? Um jogo que pode ser... Esse Aston Villa a gente nunca sabe. Pode ser encardido ou pode não ser. Eu diria que hoje não seria. Né? E o Wolverhampton que tá um time muito perigoso recentemente, tá um time bem chato. Então eu não sei o que tu veria nessas situações aí. Sendo que seriam os 2 últimos jogos, né? Então reta final já, o negócio apertando. Eu acho que vai ser no Villa Park que o sonho vai morrer. Eu acho que o Liverpool vai perder pro Aston Villa no Villa Park na rodada 37. Mas qual que é o teu motivo dessa E vai ser emblemático, porque o Aston Villa quase deu o título ao Liverpool em 2022, né? Eles estavam vencendo o City lá, se tivessem vencido, o Liverpool seria campeão. Aí vai ser emblemático que dessa vez eles vão de novo causar a derrota, a perca do título da Premier League. É Premier League, né? Premier League tudo pode acontecer. Eu acho que o Aston Villa vai aprontar. Na Emery ali, brigando por vaga na Champions, a torcida toda mobilizada em Birmingham, os Peaky Blinders lá, tudo com canivete na mão. Eu não sei, cara. Vale ressaltar que o Liverpool perdeu só 2 jogos dessa Premier League até o momento, tá? E o jogo contra o Wolverhampton, na última rodada? Aí eles vão vencer. O jogo de despedida do Klopp, os jogadores do Wolverhampton vão entrar em campo emocionados, não vão conseguir competir muito bem ali. Os jogadores do Wolverhampton vão estar emocionados porque o Klopp tá saindo. Sim, porque todo mundo gosta do Klopp.
Vai estar todo mundo emocionado em campo. Vai ser um pênalti, o Klopp vai entrar pra bater o pênalti. Aí vai ser um pênalti pro Wolverhampton, o Klopp vai entrar pra defender o pênalti. Esse jogo aí é festivo. Tá, então na nossa projeção aqui são 7 vitórias do Liverpool, 2 empates e 1 derrota. É isso? 7 vitórias da... Infelizmente, porque eu tô torcendo pro Liverpool, vocês sabem. Tô torcendo pro Liverpool vencer essa Premier League, mas eu tô aqui pra trazer fatos. 7 vitórias dá 21 pontos, com 2 empates 23, com os 64 pontos que eles têm ali, 67, 87 pontos, eles ficariam 3 abaixo do Arsenal. E agora vamos para o Manchester City, então, pra fechar, né? O City começa com uma sequência aí que poderia ser complicada, eles pegam o Brighton fora de casa. Mas, novamente, o Brighton, já botei muita fé, fizemos até vídeo especial sobre o Brighton, mas a fase deles recente é muito complicada, tá com uma crise severa lá no elenco, né, tá bem difícil. Depois o Arsenal, a gente já cravou que eles vão empatar esse jogo, então já posso colocar aqui. E depois eles pegam o Aston Villa em casa também, que... Não sei, no Aston Villa é difícil prever o que pode acontecer, né, se eles acordam inspirados ou não. Mas como é que tu vê essa sequência inicial aí? Brighton e Villa. Brighton e Villa ganham os dois. Com tranquilidade até. Se eles ganham com tranquilidade de Brighton e Villa, também ganham com tranquilidade de Crystal Palace e Luton Town, não? O Luton é em casa. Ganha. Não é lá no estádiozinho acanhado deles lá. Aí depois tem um jogo contra o Tottenham lá no Tottenham Hotspur Stadium, que vamos combinar... A gente sabe que, olha, a sequência do City lá é tenebrosa. Vai lembrar, o Guardiola sonhou, depois da Tríplice Coroa, ele sonhava em fazer um gol no Tottenham Hotspur Stadium. E se possível, vencer. Não, nem vencer. E só fez o gol e só venceu, né, na Copa da Inglaterra agora lá, porque, na minha modesta opinião, saiu um gol irregular em que tem uma falta no goleiro Vicário, né? O Vicário é impedido de jogar, a arbitragem entendeu que valia. Tudo sem clubismo algum. Tudo bem. Não, mas viés. Não, realmente eu acho, a gente discutiu bastante naquela época, né? Mas não foi um gol de jogada construída, não. Porque de jogada construída eles criaram várias, só que perderam todas. Os caras tremem quando chegam lá. Então realmente é um estádio onde o City tem historicamente dificuldade. E a gente sabe que o time do Postecoglou não tem medo, amigo. Vai pra cima mesmo, né? Vai pra cima. No turno foi 3x3, a impressão minha? Foi, né? 3x3 no Etihad. Pois é, porque teve gol do Lo Celso, teve gol do Son. O Tottenham não tem medo não, cara. Então eu acho que esse aqui é um jogo que é bem possível a gente ver um tropeço do Manchester City contra o Tottenham. Derrota! Esse jogo aí o City perde. Vai chegar assim, com todo mundo falando dessa estatística. O City nunca venceu no Tottenham Hotspur Stadium pela Premier League. Aí vai ter alguém que vai dizer, pra tudo tem a primeira vez, né? Aquele engraçadinho lá do fundo da sala, vai dizer isso. Fim de jogo, Tottenham 2x1. E o perfil do Tottenham no Twitter, ele vai passar 3 dias postando foto do Ange Postecoglou com a legenda Mate. As últimas 4 partidas do City eu diria que são provavelmente, né, rapaziada, futebol, Premier League, é tudo difícil, mas provavelmente podem ser 4 vitórias aqui, né? Contra o Nottingham Forest fora de casa. O Nottingham Forest é um time que passa por dificuldades aí no campeonato, brigando pra não cair. O Wolverhampton em casa, o Wolverhampton é chato, mas no Etihad as coisas são difíceis, né? Depois pega o Fulham fora e termina com esse tenebroso time do West Ham em casa. Acho que podem ser 4 vitórias, não sei o que tu acha. Acho que ganha os 4. Acho que ganha. Ih, rapaz. Acho que ganha, mas esse jogo contra o Wolverhampton é chato, tá? Então tá, 4 vitórias aqui. E se acontecer dessa maneira como nós projetamos, então o City teria 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota até o fim do campeonato. E com isso, 8 vezes 3, 24, 25 pontos eles marcariam e chegariam no total de 63 mais 25, daria 88 pontos. Eita! Aí ficaria Arsenal 90, Manchester City 88 e Liverpool 87. É isso mesmo, produção? Arsenal campeão? O Tottenham batendo campeão. O City pra dar o título pro Arsenal, é isso? Batendo o City e empatando com o Liverpool. Sabe por que eu tô feliz? Pra porque alegria, a nossa zica vai bater tão forte agora que o Arsenal vai terminar em 5º lugar no campeonato, cara. Não tem a menor chance, o Arsenal vai ser campeão. O Arsenal é o time que joga o melhor futebol nessa Premier League e os deuses do futebol dessa vez vão sorrir pros Gunners. Vão ser piedosos. Então tá, rapaziada, essa aqui é a nossa projeção. E o Saka vai ser o MVP. Não levem tanto a sério, beleza? Ninguém aqui tá prevendo o futuro, a gente tá apenas dando chutes, né? E obviamente chutes no futebol, todo mundo sabe, acontece tudo errado, né? Então, é a nossa previsão baseada no histórico recente desses clubes aí, mas obviamente coisas malucas podem acontecer. Vou torcer pro Jürgen Klopp
né? Com a pão na massa. Eu também. Pra poder ver um último sorriso dele, ele abrindo um sorrisão assim, daquele jeito dele. Eu também, mas essas histórias de herói sempre terminam de forma um pouco trágica na vida real. Pelo menos, né, ele não vai ser vice dessa vez pro Manchester City, né? Pra não dizer assim, ele só tem vice pro Guardiola. Vai ter um vice pro pupilo do Guardiola.